Boa noite. O primeiro Congresso Intergeracional da Cultura do Cuidado foi idealizado com o objetivo de disseminar o conhecimento científico das várias ciências que devem ser identificadas, reconhecidas e trabalhadas pelos diversos ramos do saber, a fim de expandir o conhecimento aos profissionais das mais diversas áreas, capacitando-os para cuidar de forma mais assertiva, humana e empática, buscando atender o objetivo comum a todas as ciências, que é defender o envelhecimento como um processo natural, com qualidade de vida, dignidade, livre de preconceitos e, sobretudo, com a garantia do cuidado. É chegado o momento em que temos que colocar em prática a empatia social, a ressignificação e a aceitação do nosso processo existencial de envelhecimento natural, combatendo toda forma de discriminação e exploração da pessoa idosa. Assim, toda a equipe do primeiro Congresso Intergeracional da Cultura do Cuidado propõe, através de oficinas, workshop, palestras e fóruns direcionados, um debate sobre as questões com todo o público e a comunidade acadêmica. Além dos motivos expostos, a nossa motivação maior e que nos impulsiona e nos projeta é restabelecer as atividades do Centro de Apoio e Convivência, uma entidade na cidade de Belo Horizonte, que com seus 10 mil associados, que antes da pandemia do Covid-19, utilizavam as instalações para práticas de atividades físicas, de relações sociais, de cultura e lazer, de saúde, fazendo com que esta associação seja um local de cuidado e espelho para ações similares na sociedade brasileira. E é com muito prazer, eu, Silvana Cordeiro Felipeto, presidente, declaro aberto o primeiro Congresso Intergeracional da Cultura do Cuidado. Vamos à execução dos hinos da União Europeia e do Brasil.
pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil no sonho denso, raio vivo, de amor e de esperança terra desce, se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Iniciaremos agora os trabalhos com as apresentações dos nossos palestrantes, mas antes informamos que os nossos palestrantes estarão à disposição para tirar dúvidas somente ao final de todas as apresentações. Então, caso vocês queiram deixar perguntas, comentários e elogios, podem colocar no chat do YouTube, que será direcionado aos nossos palestrantes ao final da apresentação de todos os palestrantes. E agora nós vamos prosseguir com a apresentação da nossa moderadora, a professora doutora Maria de Mello. Maria de Mello é pesquisadora, educadora e empreendedora em gerontologia, inclusão e tecnologia assistiva. Doutora em Ciências da Reabilitação, Geriatria da Unifesp. Atualmente é professora afiliada da disciplina de Geriatria e Gerontologia da Universidade Federal de São Paulo. Pesquisadora, colaboradora, agente de inovação do programa de pós-graduação em Engenharia Biomédica da Universidade Federal de Uberlândia. Responsável pelo setor científico e de novos negócios da TechBalance. Pesquisadora associada do Instituto Olga Koss. Seja bem-vinda, Maria de Mello. Obrigada, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos para um momento tão importante. E para começarmos, vou convidar o Luiz Miguel Neves, que fará a palestra por 20 minutos, assim como os outros convidados de hoje. Então, o doutor Luiz Miguel Neves é doutor honoris causa em Ciências da Educação e Neuroeducação, mestre em Psicologia Educacional, Gestão de Recursos Humanos, licenciado em Psicologia Clínica.
psicólogo especialista em psicologia clínica da saúde, psicologia da educação, psicologia comunitária, psicologia da saúde ocupacional, psicólogo no agrupamento de escolas João de Deus, Faro, juiz social no Tribunal de Família e Menores de Faro, Instância Central de Faro, vice-presidente da delegação de Faro Lolé, Cruz Vermelha Portuguesa, presidente do Congresso Internacional Brain Connection, Europa. Seja muito bem-vindo, Dr. Luiz Miguel, o palco é seu. Muito obrigado, doutora Maria de Mel, pelas suas simpáticas palavras. Muito obrigado também à doutora Silvana Filipeto pelo gentil convite para que hoje possa aqui estar presente, bem como a todos os colegas que seguirão nas suas ilustres apresentações. Eu tentarei falar pausadamente, por forma a que o português de Portugal possa ser melhor entendido. E é sempre muito bom estar presente junto de pessoas que trabalham a favor de causas tão dignas e sociais como o cuidado ao idoso. Este congresso, sem dúvida, é um congresso que marca pela diferença. Ele veio trazer, colocar na ordem do dia uma temática fundamental e que a todos nos deve envolver. Se ao Brasil preocupa, imagine-se na Europa, o continente onde eu vivo, onde nasci e que está extremamente envelhecido. Claramente é uma preocupação das gerações presentes, mas também das gerações vindouras. Este Congresso Internacional da Cultura e do Cuidado, tendo em conta o indivíduo, a família, a sociedade e o Estado, é realmente um congresso que terá seguimento. Não ficará com certeza pelo primeiro congresso, porque marcará a diferença naqueles que são os temas que a todos nós nos preocupam, porque não vamos para novos, vamos para velhos. Nós falamos em séniores também, há pessoas que se intimidam com a palavra velho, não é o meu caso. Não me parece que seja depreciativa a palavra, mas algumas correntes utilizam a palavra sénior para não ferir algumas suscetibilidades. De uma forma, passando agora à apresentação, falando um pouco nos conflitos intergeracionais na família e saúde mental dos idosos, concretamente no cuidado do idoso no mundo das emoções. Eu venho falar na dinâmica emocional que a todos envolve. Somos um ser biopsicossocial e, sem dúvida, para além da condição genética, a condição psicológica e social que nos envolve também marca o ser humano que somos. Uma das consequências do aumento da expectativa de vida da população é a possibilidade de convivência ou mesmo corresidência entre 4 ou mais gerações de uma mesma família, mantendo-se como núcleo central das relações interpessoais, uma unidade de partilha de sentimentos, afetos, experiências, conhecimentos, transmissão de uma cultura e dos valores que lhes são intrínsecos, mas também o espaço de trocas e de saberes, onde as diferentes gerações, pais, filhos, netos, bisnetos, cuidam e são cuidados, se educam e coeducam, exercitam a solidariedade e o altruísmo, mas também vivenciam uma ambivalência, vivenciam o conflito, conflitos internos, intrapessoais, interpessoais, organizacionais. Sem dúvida, a violência também faz parte deste mundo do ser idoso e das relações interpessoais que se estabelecem muitas vezes no seio de uma família. Quantas vezes os idosos não são negligenciados, são maltratados e vítimas de violência doméstica? Violência doméstica em Portugal é crime público. É um crime que, depois de denunciado, não tem como parar, a não ser na barra do tribunal. E temos que aprender a respeitar aqueles que nos educaram, aqueles que nos ajudaram a crescer, aqueles que nos fizeram aquilo que somos, sobretudo, a nossa essência, as nossas origens. Quem não respeita as origens não é capaz de respeitar coisa alguma.
E por isso, a todos vós, eu apelava para que fossem agentes da disseminação dos conteúdos que neste congresso intergeracional vão ser abordados. Porque todos nós somos importantes na disseminação da informação, do cuidado que temos que ter às populações mais velhas, mais idosas, à população sénior. Contamos com todos nesse sentido. Mas, sobretudo, há que referir uma questão importante. Quanto mais velho, quanto mais idoso, porque o conceito de idoso e de velho pode ser distinto também em termos sociais e científicos. Naturalmente, todos nós envelhecemos. Em Portugal tem-se por idoso toda a população que atinge os 65 anos de idade, uma base da Organização Mundial de Saúde, e é a partir daí que todos nós aqui em Portugal e na maioria dos países europeus conseguimos passar a aumento da aposentação e da reforma, aposentadoria, penso que é assim que se diz no Brasil. É a partir daí que algumas dificuldades começam a surgir. O medo do abandono pela família, o isolamento social, a dificuldade de adaptação a novos papéis, são realidades e são fatores desencadeadores das emoções negativas que a todos os séniores mais idosos afetam. Sem dúvida, alguns transtornos de ansiedade entre estas pessoas idosas podem vir a surgir em virtude desta situação. O medo do abandono, do isolamento, a decadência física também, a pessoa sente-se a envelhecer no seu corpo e isto traz também à perspectiva emocional, à perspectiva psicológica, uma grande carga. Aliás, todos nós somos seres com uma carga psicossomática, ou seja, psicossomática é transformar no físico aquilo que é da mente. E se nós fazemos isso desde a infância, imagine-se na fase mais avançada da vida, do ciclo da vida, na fase da velhice, mais faremos. Porque acreditamos ou acreditaremos que estaremos próximo do término desta passagem que é a vida. Não nos podemos esquecer que estas pessoas idosas dispõem de habilidades, mas também dispõem de handicaps. E muitas vezes não há o respeito pelas suas capacidades, mas sobretudo pelas suas limitações. E cada vez mais o Estado social, o Estado que é composto pelo cidadão comum, mas também pelos políticos, pelas instituições particulares de solidariedade social, tem um papel ativo e a dizer. Porque são elas que podem marcar a diferença no apoio à pessoa mais idosa, à pessoa sénior, são elas que muitas vezes são capazes de prestar um auxílio de proximidade a que o Estado não é capaz de o fazer face à dimensão que tem. E por isso as relações de vizinhança, as relações de proximidade e familiares são fundamentais para uma qualidade de vida da pessoa idosa. Temos que prestar atenção, temos que dar atenção e tratar o outro como gostaríamos de ser tratados quando chegarmos à idade dele. Não nos esqueçamos que é para lá que caminhamos e que os exemplos que hoje dermos serão replicados pelos nossos descendentes, por aqueles que vão também cuidar de nós. Porque já dizia Piaget que o processo de aprendizagem é feito por assimilação, acomodação e equilibração. Não aprendemos apenas nos livros, aprendemos também e, sobretudo, pelas experiências e pelos exemplos. Então, que possamos passar bons exemplos de cuidado ao outro, à pessoa idosa, para que mais tarde também nós possamos ser distinguidos com esse bem cuidar, já agora por parte dos outros. Considera-se fundamental também, e agora acrescentando um pouco mais uma informação que é pertinente, que as relações da família sejam relações de cuidado e de proximidade. Em Portugal, infelizmente,
Falamos muito em países desenvolvidos, e Portugal muitas vezes considera-se um país desenvolvido, mas ainda continuamos a ter idosos que são abandonados nos hospitais. Quando estão doentes, acabam por ser internados num centro hospitalar e porque a família terá outras preocupações e já não tem aquela relação de proximidade com o mais velho, com o mais idoso, acaba por negligenciar esse cuidado e deixar o seu familiar num hospital, quando verdadeiramente aquele não é o espaço adequado, porque já o idoso foi tratado e beneficiou do que era necessário naquele contexto. Verdade seja dita que o mundo é muito parecido. As culturas podem ser diferentes, mas a falta de humanismo existe em todos os países, em toda a realidade, em todo o universo. Não digamos que por estarmos na Europa, ou por estarmos nos Estados Unidos, ou por estarmos no Brasil, ou em África, que não existe o bom e o mau. Ele existe em todo lado. E temos é que ser agentes de disseminação daquilo que é a coisa do bem, a coisa correta a fazer. E a ciência tem aqui um papel, desde a gerontologia, a psicologia, a psiquiatria, a área da saúde mental, que é uma área que está em voga nos dias de hoje, tem que ser mais cuidada. Temos que trabalhar a saúde mental porque os idosos são pessoas vulneráveis à sintomatologia depressiva, à ansiedade e nem sempre conseguem ultrapassar sozinhos esta dimensão. Se nós, mais novos, não conseguimos, imagine-se uma pessoa mais idosa que muitas vezes está debilitada em termos físicos, mas também não tem habilidades psicossociais e emocionais para conseguir contornar essa psicopatologia que é a depressão. É importante entender que os conflitos existem e que, sem dúvida, temos que educar as famílias para o saber, para o cuidar dos seus. E isso aprende-se também nas escolas. Era importante e é importante que uma disciplina de cidadania possa ser lecionada, ministrada, educando os mais jovens para aquilo que é a responsabilidade e o respeito pelos mais velhos. E é desde tenra idade que nós aprendemos. E então, um papel de educação fundamental é educar desde cedo, desde tenra idade, para a necessidade de respeitar o outro e, sobretudo, aqueles que nos deram e nos ensinaram a ser aquilo que hoje somos. Tenho a certeza que muitos daqueles que aqui nos estão a ouvir neste congresso partilham daquilo que eu aqui estou a dizer. Meus amigos, permitam-me que vos trate assim, porque nesta relação de proximidade entre Portugal, Brasil, União Europeia, no fundo, Portugal e Brasil somos países irmãos e eu sinto o vosso país como um país fantástico, que tem uma grande dimensão humana, mas sem dúvida também tive a oportunidade de perceber que padece de alguns males que Portugal também padece. Portanto, eu não iria fazer separações nem divergências, porque eu considero que no meu país também existem fatores negativos que deveriam e devem ser melhorados. O aumento da esperança média de vida, ou a expectativa de vida, como se pode falar no Brasil, possibilitou a convivência e a co-residência de diversas gerações, é verdade. E apesar destas significativas mudanças vivenciadas na família contemporânea dos dias de hoje, as relações familiares permanecem como importante suporte de apoio e de solidariedade aos cuidados básicos, à saúde, ao bem-estar dos idosos. Estas relações, que envolvem membros das diferentes gerações, apresentam-se como oportunidade de desenvolvimento e de enriquecimento pessoal, possibilitando trocas afetivas e emocionais positivas
perdas e ganhos, harmonia e conflito, que por sua vez podem ser implicações importantes na saúde mental que eu falava mais lá atrás. E a qualidade de vida? Sem dúvida, o que nós desejamos é uma melhor qualidade de vida para todas as gerações, mas sobretudo para aqueles que estão mais limitados e que passaram por este ciclo, por esta caminhada, que dando tanto aos países, às famílias, e que no momento em que precisam da ajuda, muitas vezes acabam por ver vedada essa colaboração. É triste, é mesmo triste. E eu espero que saibamos aprender com os erros do passado e que a ciência possa evoluir, que nas universidades também se possa educar, verdade, para estas áreas do cuidado ao idoso, mas que passe do papel à prática e que todos nós sejamos estes agentes de mudança. Não temos que ter medo da mudança. A mudança pode provocar conflito, mas só o conflito é que pode trazer evolução. E queremos, claro, uma evolução positiva. É também através da multidisciplinariedade ou da transdisciplinariedade que podemos ter ganhos significativos entre trabalhos técnicos de diversas áreas. Eu falo dos psicopedagogos, eu falo dos psicólogos, eu falo dos psiquiatras, eu falo dos professores, eu falo dos enfermeiros, dos fisioterapeutas, todos aqueles que podem promover um cuidado de bem-estar, de qualidade de vida, que afetará a vida física do idoso, mas por conseguinte envolverá e afetará também a vida psicológica e emocional. Tratar do corpo é tratar da alma, é tratar da emoção. E tratar da emoção, das emoções e dos sentimentos, dos afetos, é tratar também do corpo. A relação é esta mesmo. Tudo está encadeado, tudo se relaciona. Basicamente, a família é o centro deste cuidado. Aliás, a família é a maior organização do mundo. E a família tem que entender claramente que para poder constituir-se como uma organização de qualidade, tem que saber respeitar os seus. E os exemplos que der no tratamento aos mais velhos serão os exemplos que os mais novos irão replicar no futuro às gerações que se seguirão. Eu não queria levar muito mais tempo, porque sei que a palavra tem que ser dada também aos colegas que se seguem, mas é com grande alegria, com grande felicidade, que eu hoje aqui estou. Aliás, aquilo que nós desejamos é ser felizes. E aquilo que os nossos idosos também desejam é que lhes permitam ser felizes. Então que possamos permitir esta felicidade a todos. Aos mais novos, aos mais velhos, a todos. E se assim for, seremos uma sociedade mais justa, mais perfeita e no respeito pela universalidade dos direitos humanos, dos direitos do homem. É isso que nós pretendemos. Não podemos apenas fazer leis para depois não as cumprir. E eu sei que muitos dos governantes do mundo estão envolvidos para a qualidade de vida das pessoas. Aqui bem na Europa estamos a passar por situações complicadas de guerra e que afetam o mundo. Também penso nos mais idosos que aí vivem. Verdade. Ser idoso é um estado que nos afeta a todos nós e que poderá afetar, não, será um benefício aí chegar, verdade, mas que cheguemos com saúde física e psicológica. E agora que passa aqui um PowerPoint que a mim muito me diz, de Antoine Saint-Exupéry, com uma frase de Antoine Saint-Exupéry, do livro O Pequeno Príncipe, que em Portugal dizemos o Príncipezinho, eu gostaria de passar esta citação. Aqueles que passam por nós não vão sós, deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Pois os idosos passam por nós. E deixam-nos muito de si, ensinam-nos bastante e também aprendem conosco. Resta-nos a nós respeitar as experiências, as memórias que nos deixam e também fazer valer para o futuro as aprendizagens que só com eles
foram possíveis realizar. Passaria a uma outra citação, que também faz parte do livro do Pequeno Príncipe, e que diz assim: eu não preciso de ti, tu não precisas de mim, mas tu me cativares, e se eu te cativar, ambos precisamos um do outro. A gente só conhece bem as coisas que cativou. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Sem dúvida, os nossos pais, os nossos avós cativaram-nos. Nós temos que continuar a cativá-los e a fazer com que se sintam importantes nas vidas que têm. Porque ser idoso não é ter um problema de saúde. Ser idoso é estar num estado de vida de respeito e que em muitas culturas são mais respeitados do que na cultura ocidental. E por isso a todos o meu muito obrigado por me terem escutado nestas palavras que a todos envolvem, de certeza, e até breve. Eu espero a todos aqui em Portugal, assim um dia possam visitar. Obrigado. Doutora Maria de Mel, não estou a escutá-la exatamente. Sim, desculpe-me. Gostaria de agradecer por suas palavras, as suas colocações, trazendo para nós essa multidimensão do cuidado, né, não só espiritual, mas da subjetividade, do cuidado físico, social e a valorização da vida do ser humano em todas as suas etapas. Muito obrigada mesmo. Agora eu vou convidar a nossa outra palestrante, que é a professora Mariana, a doutora Mariana Reis Santimaria. Ela é fisioterapeuta, doutora em gerontologia, especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, da SBGG, professora responsável pelo Vitalitar, o Centro de Envelhecimento e Longevidade da PUC Campinas. A nossa querida Mariana Reis vai falar sobre a dimensão clínica física do cuidado. Obrigada, Mariana. São 20 minutos. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, Maria, pela apresentação. Obrigada, professor Luiz Miguel, pelas brilhantes palavras. Eu quero agradecer a Lúcia pelo convite, a Silvana pelo acolhimento. Estou aqui à disposição. Se puderem, por gentileza, compartilhar minha apresentação para que eu comece. Muito obrigada. Então, a mim, me coube falar da dimensão física dentro dessa mesa de grande relevância. O tema, não há necessidade de justificarmos a importância desse tema. Então, quando nós vamos falar sobre a dimensão física, é importante que a gente esteja pensando sobre o cuidado com o idoso, é importante que a gente pense sobre de que idoso nós estamos falando. Então, muitas vezes, nós carregamos estereótipos, nós carregamos imagens do idoso que não são fiéis à realidade que temos. Então, sabemos que a velhice é a etapa do ciclo de vida, dentro dos ciclos de vida mais heterogêneas que temos, e é preciso que a gente compreenda de qual idoso nós estamos falando. Então, quando nós nos referimos à pessoa idosa e consideramos que essa pessoa são aqueles indivíduos que têm mais de 60 anos, nós temos aí um grupo bastante heterogêneo para ser considerado. Esse aqui é o indivíduo mais velho da Itália a se formar em um curso de graduação superior. E quando nós olhamos para o envelhecimento enquanto processo, é importante que nós pensemos sobre todas as dimensões que compõem o envelhecimento. Aqui eu coloquei a representação de algumas delas, mas nós devemos olhar para os aspectos subjetivos, biológicos, assistenciais, ambientais, espirituais, sociais e emocionais, e não apenas para os aspectos físicos. Então, pela primeira vez na história, a maior parte das pessoas do mundo pode esperar viver mais de 60 anos de idade. E uma vida mais longa, ela é um recurso incrivelmente valioso que vai nos permitir repensar o nosso curso de vida e principalmente em várias outras formas de se viver a velhice. E por isso devemos olhar para a velhice de forma a compreender que este grupo nos reserva inúmeras possibilidades. Então, quando nós olhamos para o curso de vida, é fundamental que a gente pense na longevidade
como um processo de perdas e ganhos, assim como falou o professor Luiz Miguel também, um processo multidimensional, e olhar para o custo de vida permite com que a gente amplie a visão e nos dá maior perspectiva de abordagem. Então, que a gente não pense na velhice apenas após os 60 anos, quando as pessoas atingem a velhice, mas que nós possamos pensar nela ao longo de toda a vida. Então, quem é o idoso no Brasil? É fundamental que a gente contextualize características sociodemográficas do nosso país. Nós sabemos que ganhamos em expectativa de vida nos últimos anos, ou seja, temos um acréscimo importante em relação ao último século na expectativa de vida, principalmente para as mulheres. E no Brasil, até 2050, nós teremos uma população de idosos de 30%. Isso é um contingente bastante significativo. Nós estamos passando pelo processo de envelhecimento populacional de uma forma acelerada, ou seja, diferente dos outros países que já passaram por essa condição. Mas o que nós sabemos é que existe um ganho de expectativa de vida importante, entretanto, não estamos envelhecendo tão bem quanto gostaríamos. Então, os últimos dados da Organização Mundial de Saúde nos trazem as informações de que, embora tenhamos ganhado em expectativa de vida, tempo em expectativa de vida, não ganhamos em expectativa de vida saudável. Então, estamos vivendo mais, mas não estamos vivendo tão bem quanto gostaríamos. Passamos aí um tempo longo de nossas vidas convivendo com a presença de doenças crônicas. E dentro desse contexto das doenças crônicas, nós ressaltamos que elas têm uma relação com o envelhecimento, uma associação importante com o processo de envelhecimento, embora o envelhecimento não seja algo diretamente associado à maior prevalência das doenças, mas nós sabemos que existe essa associação. E a presença de doenças crônicas no envelhecimento, ela nos traz a realidade da incapacidade e da dependência. Então, quanto mais tempo somos expostos às condições das doenças crônicas, maior o risco de desenvolvermos algum tipo de dependência. Uma pesquisa da Datafolha que foi realizada com idosos brasileiros mostrou que a maior parte dos idosos, ao contrário do que muitos de nós possamos pensar, eles não temem a morte, mas sim a dependência. E esse estudo, que foi realizado na cidade de Bambuí, um estudo qualitativo que entrevistou 57 idosos, nos mostra de forma bastante clara essa preocupação das pessoas idosas em envelhecerem com dependência. Então, eles ouviram idosos de 61 a 96 anos que eram cadastrados nas unidades básicas de saúde e, como resultado, eles encontraram que os idosos compreendiam a incapacidade como sinônimo de não dar conta de fazer suas atividades do dia a dia e a dependência como dar trabalho. O não dar conta para eles referia-se a perdas funcionais que são inexoráveis e atribuídas à velhice, não como uma condição que poderia ser modificada em função de intervenções, e o dar trabalho representava para eles uma condição definitiva que gerava dor e sofrimento, tanto à pessoa que experienciava essa condição de dependência, mas também para aqueles que cuidavam dessa pessoa. Então, as maneiras de lidar com esse não dar conta passavam pelo conformismo, enquanto dar trabalho, ele era solucionado com orações. Isso nos faz prestar atenção nessa condição de dependência da pessoa idosa, considerando que eles encaram a condição de dependência por meio da religiosidade e do conformismo. E que essas condições, muitas vezes, elas podem ajudar em momentos de crise, mas vão revelar carências de recursos e alternativas de apoio e intervenção nos casos mais graves. Então, vejam que nós temos dados aí substanciais para nos dizer que, diante dos cenários de grande prevalência de doenças crônicas, nós temos um impacto muito grande dessas doenças sobre os anos de vida perdidos por incapacidade. Esses dados da Pesquisa Nacional de Saúde nos mostram que a proporção de pessoas com limitação funcional para realizarem suas atividades de vida diária na população com mais de 60 anos nos mostra a maior prevalência para as pessoas do sexo feminino, para as pessoas com mais de 75 anos, para os indivíduos de pele preta ou parda e aqueles sem instrução. Então, o que nós podemos observar com esses dados é um perfil que nos mostram as características daquelas pessoas que vão envelhecer como dependência.
E diante dessa situação, como pensarmos o cuidado para a pessoa idosa? Então, o que nos é apresentado nesta declaração do Rio, que foi organizada pelo Instituto Internacional de Longevidade, nos mostra a necessidade de criarmos uma cultura do cuidado ao longo do curso de vida, que passa pela comunicação, que passa pela continuidade do cuidado, que passa por essa coordenação do cuidado, que prime pela integralidade, mas principalmente que faça ligação com a comunidade, ou seja, que a pessoa idosa possa ser cuidada em sua comunidade. E aí eu pergunto a vocês o porquê cuidar dos idosos. Então, quando nós olhamos para aquele perfil que foi apresentado pela Pesquisa Nacional de Saúde, o que nós podemos compreender é que os idosos constituem, sim, um grupo de maior vulnerabilidade em função da idade, e eu diria que aqui a idade talvez seja a variável que menos nos preocupe, né? Porque, como nós vimos lá no início, as representações das diversas pessoas idosas que podemos ter dentro de um mesmo grupo etário, talvez essa seja a variável que menos nos preocupe, mas quando nós olhamos, sim, para os aspectos socioeconômicos, ou seja, a desigualdade social, a somação de desvantagens ao longo da vida que se associam a uma condição de multimorbidades, as características de alta avaliação de saúde, ou seja, pessoas com maior número de doenças, pessoas com menor nível de renda, menor nível de escolaridade, tendem a avaliar a sua saúde como ruim ou muito ruim. Então, a menor possibilidade de suporte social, levando à diminuição da autonomia, que seria a capacidade de escolha, a dependência, hospitalização e morte. Então, todas essas condições, quando em conjunto, aumentam de forma considerável a vulnerabilidade dessa população. E por que cuidar de idosos envolve desafios? Então, eu gostaria aqui que a gente pudesse pensar sobre os desafios do cuidado ao idoso, primeiro do ponto de vista pessoal. Então, quando nós estamos pensando nos desafios pessoais, a importância da capacitação de profissionais que possam atender essa população, envolve muitas vezes a reflexão sobre a minha velhice e das pessoas que me cercam. A reflexão sobre a minha finitude das pessoas que me cercam e a reflexão sobre as minhas atitudes, os estereótipos e preconceitos em relação à velhice. À medida que eu olho para esses aspectos e que venço esses desafios pessoais, é possível que a gente consiga olhar para a sociedade e pense nos nossos desafios coletivos. Então, a necessidade de que passemos aí por uma mudança de paradigmas em relação às novas coortes de idosos que nós temos hoje, ou seja, que saem daquela imagem que nós temos do idoso sentado numa cadeira, né, o avô que cuida dos netos, mas que a gente possa pensar em inúmeras possibilidades de fato, porque quanto mais envelhecemos, mais diferentes somos. Nós possamos pensar também nas estruturas familiares em transformação e a repercussão que isso terá de forma direta sobre o cuidado e as perspectivas de cuidado, principalmente a longo prazo. Que nós possamos pensar na qualidade de vida até o fim da vida, ou seja, o grupo das pessoas com mais de 80 anos estão vivendo mais e representam um grupo mais heterogêneo dentro de todas as outras faixas etárias, e sim, 1/3 dessa população com mais de 80 anos ainda goza de altos níveis de funcionamento físico e mental. Precisamos pensar no nosso perfil epidemiológico, como eu disse a vocês, o avanço da idade se associa a maiores prevalências de doenças crônicas, e isso tem uma relação direta com a condição da dependência, para que, dessa forma, nós possamos, de forma direta, possibilitar a compressão das morbidades, ou seja, que as pessoas, se adoecerem, principalmente com doenças crônicas, que possam desenvolver essas doenças em fases mais avançadas de vida. Que nós possamos repensar a forma em que hoje fazemos a medicalização, né? Ou seja, a prescrição aí de medicamentos, ou seja, nós temos uma condição também comumente associada ao envelhecimento e às doenças, que é a polifarmácia, que nós possamos pensar na desinstitucionalização, ou seja, na internação, na hospitalização, e que nós possamos dar autonomia para que essas pessoas possam cuidar da própria saúde, que a gente possa difundir o conhecimento e dar autonomia para que essas pessoas possam, de fato, se sentir responsáveis, corresponsáveis com os profissionais de saúde para o cuidado da própria saúde. Então, dentro desses desafios coletivos, nós temos aí um grande que envolve diminuir o risco de dependência na velhice.
Então, as ações de promoção à saúde e prevenção de doenças, elas devem ser desenvolvidas e ampliadas em todo o curso de vida, que possamos pensar em ações que envolvam planejamento para a velhice e principalmente disponibilidade de recursos de adaptação. Então, a partir do momento que essas pessoas desenvolvam algum grau de dependência, que elas encontrem recursos de adaptação. Além disso, reduzir as desigualdades sociais, isso é fundamental, principalmente pensando no curso de vida, garantir a provisão de cuidados na velhice, desde o autocuidado, como suporte social formal e informal, a garantia de ética e equidade na morte, nos cuidados a longo prazo e na proteção contra abusos e alocação de recursos, e a capacitação de profissionais da área da saúde para atuarem de forma específica com essa população. Então, embora nós precisemos de profissionais capacitados e muitas vezes esses profissionais ainda são escassos, né? Então, quando nós estamos falando de geriatras ou mesmo de outros profissionais da área da saúde para o cuidado da pessoa idosa que sejam formados na área da gerontologia e da geriatria, nós precisamos ampliar esse olhar, nós precisamos fazer com que todos os profissionais da área da saúde, que a nossa sociedade esteja atenta aos principais problemas que os idosos enfrentam hoje, pensando do ponto de vista da dimensão física. Então, existe um guia disponibilizado pela Organização Mundial de Saúde em 2017 que vai nos trazer a necessidade dos cuidados integrados para as pessoas idosas. E ele aponta que os principais problemas enfrentados por essa população envolvem os declínios da capacidade física e mental, as síndromes geriátricas, a necessidade de apoio ao cuidador e dificuldade em identificar esses idosos na comunidade. Então, é preciso que a gente amplie o nosso olhar sobre o envelhecimento, que a gente, como disse a Silvana na abertura, que a gente encare o envelhecimento como um processo natural, mas que a gente possa desmistificar mitos que existem em relação ao processo de envelhecimento, que muitas vezes dificultam com que essas pessoas cheguem aos serviços de saúde ou que sejam identificadas na comunidade para que possam passar por uma etapa de diagnóstico precoce, uma intervenção adequada, no sentido de reduzir aí os desfechos negativos em saúde ao longo da vida. Então, esse guia, ele nos presta orientações baseadas em evidências para as pessoas que são provedoras de cuidado na saúde, com as abordagens mais apropriadas, nível da comunidade, de forma a detectar e gerenciar esses declínios importantes da capacidade física e mental, de forma a fornecer intervenções de apoio a cuidadores. Então, esse guia ele é baseado em evidências, ele se destina principalmente a programas de atenção primária, mas ele pode ser utilizado por todos os tipos de profissionais, e ele vai nos chamar a atenção principalmente para o conceito da capacidade intrínseca. Então, a capacidade intrínseca ela vai reunir tanto as capacidades físicas e mentais que são desenvolvidas ao longo da vida e que, com o envelhecimento, elas tendem a declinar. A grande questão do declínio da capacidade intrínseca é quando ela, em algum momento, vai cruzar esse momento da dependência, né? Então, quando nós olhamos aí para a capacidade intrínseca, nós vamos considerar a diminuição da mobilidade como um fator importante, a diminuição da vitalidade, que envolve a má nutrição, incapacidade visual e auditiva, incapacidade cognitiva, que aumenta o risco para o desenvolvimento de síndromes geriátricas, as principais síndromes geriátricas, e a necessidade do envolvimento da comunidade e apoio aos cuidadores dessas pessoas. Então, nós aqui podemos ter um resumo do que devemos observado, que devemos identificar, né? Então, o declínio da capacidade motora, que envolve a diminuição da mobilidade, o declínio da vitalidade, da capacidade visual e auditiva, declínio da capacidade cognitiva e da capacidade psicológica, como muito bem já falou o professor Luiz Miguel. Então, quais são as possibilidades de nós olharmos para essas capacidades, identificarmos e triarmos de forma rápida, de forma efetiva, para que possamos encaminhar os idosos que apresentem algum tipo de declínio para que possam receber aí a intervenção adequada no momento oportuno. Como reflexo das ações baseadas nas recomendações, então, nós devemos pensar na realização de triagens da perda de capacidade intrínseca, e hoje se preconiza que essa triagem seja feita de forma regular,
principalmente em indivíduos com mais de 50 anos, avaliando as necessidades de saúde e assistência social, e que a partir disso possam se definir metas centradas na pessoa no desenvolvimento de um plano de cuidado personalizado. Então, que possamos apoiar as ações de autocuidado, principalmente, um plano de cuidados que envolvam múltiplas intervenções e dar apoio aos cuidadores. Então, o cuidado da pessoa idosa é algo, de fato, multidimensional, ou seja, que deve contemplar uma visão abrangente, em que possamos olhar para essa condição, em que possamos ampliar perspectivas, ampliar possibilidades, e o que devemos, então, considerar, né? Aqui eu digo que eu trago as recomendações da Organização Mundial de Saúde, e aqui, para que eu possa finalizar a minha fala, eu trago algumas considerações que vêm da nossa experiência prática e clínica do dia a dia no cuidado aos idosos, mas que a gente possa pensar principalmente em se desprender do conceito de saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, né? E que a gente possa ter um olhar ampliado para a saúde, que a gente nunca deixe de considerar os aspectos singulares e subjetivos, não só do envelhecimento, como do processo de cuidado, que possamos considerar que uma intervenção ela deve ser sempre precedida de uma avaliação, ou seja, que a gente possa compreender essa multidimensionalidade do processo, que cuidar do idoso como idoso, né, e que a gente não pense aí que o cuidado ao idoso deve acontecer da mesma forma como se faz com as outras fases da vida, ou seja, com a infância principalmente, que isso muitas vezes é algo comum, a infantilização do idoso no cuidado, principalmente pelos profissionais, a incorporar a família no cuidado do idoso, mas manter o seu protagonismo, uma visão interdisciplinar, como muito bem disse o professor Luiz Miguel, que possamos nos apropriar da escuta atenta, porque a escuta é também terapêutica, e fundamental para que a gente possa, de fato, entender quais são as necessidades da pessoa de quem estamos cuidando, que possamos nos desvincular do conceito de queixa única, alinhar as expectativas do profissional ao idoso, pensando que sempre menos é mais. Então, muitas vezes queremos também propor muitas intervenções e nem sempre isso é a necessidade desse paciente. Acreditar que sempre há algo a se fazer e que nunca há tarde demais, e que possamos atuar como facilitador de um projeto de vida, né? Então, que além de nos capacitarmos, que possamos nos permitir aprender e transformar sempre, porque o cuidado é uma das principais formas de nos transformarmos. Ou seja, cada pessoa que passa por nossa vida, ela sempre vai deixar, sim, algo dela em nós. E isso faz com que a gente possa construir essa trajetória juntos, né? Então, vejam aqui que muitas vezes as nossas falas são similares nesse sentido, porque quem tem a prática do dia a dia com a pessoa idosa compreende o poder transformador que você tem quando pode ter a oportunidade de cuidar de uma pessoa idosa. E aí, para finalizar a minha fala, eu trago aqui uma referência, essa é minha avó, comigo no colo, e depois, semanas antes dela falecer, ela faleceu há 4 anos, segurando a minha sobrinha, que foi a última integrante da família, e que foi a nossa grande cuidadora. Ela cuidou de todos, né, quando nós precisávamos, e nós pudemos ter a oportunidade de cuidar dela quando ela precisou, e para mim não existe imagem melhor para representar a importância do cuidado, principalmente o cuidado intergeracional. Então, que possamos estar sempre ligados e que não percamos a oportunidade de cuidar do próximo. Então, quero agradecer. Obrigada, fico à disposição. Obrigada, Mariana. As suas colocações foram extensas e complexas, né? Eu acho que você trouxe para a gente um conceito que atualmente é um dos mais relevantes na atenção e na prevenção e na promoção da saúde da pessoa idosa, que são os domínios da capacidade intrínseca. Desde 2017, a gente tem trabalhado com essas questões, e hoje o grande desafio, porque aqueles 5 domínios da capacidade intrínseca que a Mariana apresentou, eles estão presentes desde o nosso nascimento, né, Mariana? Desde a nossa concepção. E como cada um daqueles 5 domínios se desenvolve ao longo da nossa vida, é que vai se dar se o envelhecimento é saudável, é ativo ou não, ou se nós vamos desenvolver síndromes geriátricas. Então, o grande desafio que nos coloca é o seguinte,
é como dimensionar essas alterações nos diversos domínios da capacidade intrínseca de forma que nós possamos promover ações preventivas antes que comece qualquer sinal de perda funcional, que você colocou muito bem. Eu adorei da forma que você traz daquele estudo de Bambuí, é isso mesmo, né? A gente sabe que o medo da dependência é o que é muito causa de morte de suicídio entre idosos, nós sabemos disso, né? Então, muito obrigada, Mariana. Eu tenho certeza que você deixou um recado maravilhoso para todos. Espero que façam perguntas para você também. E agora eu vou chamar o nosso próximo convidado. Obrigada. Só um minuto. Então, agora eu vou convidar o Rodrigo Salles, que ele é mestre e doutor em Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, da USP, docente no curso de graduação e no programa de pós-graduação Instituto Census, em Ciências do Envelhecimento da Universidade de São Judas, pesquisador do Instituto Ânima. Obrigada, Rodrigo. Por favor, tome a palavra. Obrigado, doutora Maria de Mello. Espero que todos estejam conseguindo me ouvir. Quero inicialmente agradecer imensamente pelo convite para estar participando aqui junto com os colegas desse congresso, né, com uma temática tão importante, tão relevante. Parabenizo a comissão organizadora por propor o evento, por poder estar propiciando para a gente esse espaço tão interessante de discussão e de reflexão. Quero agradecer aqui especialmente a doutora Silvana, né, por ter feito todo esse contato, por todo o cuidado que ela demonstrou desde o princípio no processo de convite, certo? E também o cuidado ao longo de toda essa preparação para o evento. Vou pedir agora licença para que a projeção do material que eu preparei para esse evento. Bom, pode passar? Para mim ficou, quando eu recebi o convite, né, me foi proposta a ideia de discutir a dimensão assistencial do processo de cuidado ao idoso. E, tendo em vista a complexidade do tema e a amplitude dele, eu fiz aqui um recorte, né? E vou estar trabalhando especificamente a dimensão assistencial a partir de um dos atores, um dos personagens de extrema relevância no processo de cuidado e assistência ao idoso, que é a figura do cuidador de idosos. Uma figura que, apesar de ter um papel fundamental, muitas vezes tem um papel que, por vezes, não é reconhecido socialmente, não é reconhecido do ponto de vista de uma lógica de trabalho e não é necessariamente reconhecido pela própria família, pela própria sociedade, gerando aí todo um estado de invisibilidade. Então, quero aqui colocar essa temática em questão, desenvolver um pouco mais da relevância do trabalho do cuidador de idosos, suas funções e algumas das conflitivas com as quais esses profissionais acabam lidando no seu dia a dia da sua prática profissional, certo? Essa fala ela tem aqui, né, não só a base como a literatura científica sobre o tema, produção de pesquisa sobre o tema, mas também um trabalho que a gente vem desenvolvendo a partir do programa de pós-graduação Instituto Census em Ciências do Envelhecimento da São Judas, com cuidadores de idosos. Temos um projeto de extensão que eu coordeno junto com a professora Adriana Saldiba, e ali temos promovido uma discussão a respeito de temáticas relacionadas ao cuidado ao idoso, junto com cuidadores do Brasil, né, e a partir de uma interface online, a partir de aulas quinzenais num curso livre. E nesse processo a gente não só discute a temática do cuidador de idosos, como a gente também acaba ouvindo muitas das suas queixas, muitos dos seus conflitos, incluindo a discussão a respeito do autocuidado desses profissionais. Então, muito do que eu vou trazer aqui também se baseia nesse processo de escuta, nesse contato com essas pessoas e com o estado de sofrimento que muitas vezes ela acaba evidenciando nesses encontros, certo? Mas, antes de iniciar a discussão sobre o cuidador de idoso em si, eu acho que dentro de um congresso que se propõe a discutir cuidado, eu quero retomar aqui, mesmo que rapidamente, mesmo que superficialmente, a noção de cuidado, enquanto conceito, enquanto construto, enquanto uma dimensão ética. E aí acho que é inevitável que dentro das definições, inúmeras definições de cuidado, a gente se depare com uma das que mais se populariza em território nacional, que é aquela proposta por Leonardo Boff, em que ele traz em um dos seus trechos que o cuidado representa uma atitude de ocupação, de preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo para com o outro. Vamos entender então que o cuidado ele é constitucional, na medida em que a existência humana está condicionada à qualidade e à oferta do cuidado. Se estamos aqui hoje é porque
nos foi possível ser cuidados no passado, nos foi possível receber o cuidado que nos constituiu enquanto sujeito. E esse cuidado, né, mesmo que ele seja fundamental e necessário nos primórdios da vida, ele continua sendo também fundamental ao longo de toda a nossa existência, de todo o nosso ciclo de desenvolvimento, o que não é diferente aí em se tratando da velhice. A professora comentou anteriormente que o cuidado ao idoso é um cuidado que tem especificidades quando comparado aos demais ciclos da vida. Cada etapa precisamos de cuidados específicos, precisamos de cuidados particulares. E não é diferente aqui, então, em relação à velhice. Portanto, a gente pode dizer, né, que o cuidado, né, e o ato de cuidar, ele humaniza aquele que cuida, né, e torna humano aquele que é cuidado. Então, ele tem uma dimensão fundamental do ponto de vista da ética e do ponto de vista da constituição das nossas condições enquanto sujeitos. E o cuidado ao idoso, mas quando a gente fala de cuidado ao idoso, logo nos remete à noção de um cuidado que é de físico, dado até as particularidades de alterações fisiológicas que podem estar presentes em diferentes graus nessa etapa da vida. Mas vamos dizer que o cuidado ao idoso, além da dimensão física, ele também contempla outras dimensões, certo? Ele também acaba contemplando as questões emocionais, né? Um cuidado para com essa história, um cuidado para com os afetos, as emoções dessa pessoa, tendo em vista todos os desafios e particularidades dessa etapa. E eu coloco essa dimensão, essa amplitude da noção de cuidado ao idoso até para circunscrever a complexidade da tarefa de cuidar do idoso, certo? E aí, consequentemente, o quão fundamental é o trabalho do cuidador. Peço para passar o slide. E quem cuida, então, do idoso, né? Se formos consultar alguns documentos oficiais, né, desde a nossa Constituição até a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso, vocês vão encontrar ali menções de que a família é responsável pelo cuidado ao idoso, junto com a sociedade e o Estado, que devem prover condições ideais para que esse cuidado se concretize e seja feito com qualidade. Entretanto, sabemos que o conceito de família ele vem sendo aí, né, reestruturado, né, temos modificações dentro da Constituição das Famílias no Brasil e no mundo. Sabemos que, do ponto de vista de personagens que protagonistas desse cuidado ao idoso, historicamente esse cuidado acabou sendo delegado às mulheres, né? Questões que passam pelas discussões de gênero, que passam aí, né, por o fato de que muitas dessas famílias entendiam que a mulher ela deveria ser a figura a realizar esse cuidado aos idosos da família. Entretanto, essas lógicas vão sendo mudadas, tendo em vista que a gente tem também mudanças de papéis e mudanças do ponto de vista da estrutura das famílias brasileiras. A primeira mudança que a gente pode discutir aqui é a redução, inclusive, do número de filhos por família. Antigamente tínhamos aí, em algumas décadas atrás, um número grande de filhos por algumas famílias, né? Então tendo uma distribuição aí de atores para realizar esse cuidado do idoso, né? Mas no passar dos anos a gente vai tendo cada vez menos, né, filhos por famílias e consequentemente menor número de pessoas para realizar esse cuidado. Outra questão de respeito, então, se a mulher sempre foi bem vista como a cuidadora, né, como a figura a quem era delegada a tarefa de cuidado, a gente tem a inserção da mulher no mercado de trabalho, certo? E, consequentemente, então, isso coloca em pauta quem vai ser essa figura que substituirá essa tarefa dentro do seio familiar. Frente, então, a essas mudanças, a gente tem que começar a pensar como vai ser colocado agora o modelo assistencial, tendo em vista que a gente quer dizer que a família não vai deixar de realizar essa tarefa, mas com a família sendo modificada, com essa estrutura sofrendo modificações, como que a gente pode ter outras opções também para ajudar nessa tarefa. Uma opção que muitas vezes é discutida, né, principalmente em algumas circunstâncias de maior dependência, né, ou quando a família ela carece de condições básicas para o cuidado ao idoso, é a institucionalização, né? Não vou entrar no méritos aqui de se isso é ou não uma questão viável, porque às vezes ela é a única possibilidade, certo? Mas a gente tem aí outras opções que precisam ser discutidas, né? Tendo em vista que a institucionalização, ela por vezes também traz uma série de problemáticas do ponto de vista da saúde, inclusive mental do idoso. E o idoso podendo ser cuidado no seu lar, sabemos que isso é sempre o cenário que a gente almeja, o cenário que a gente privilegia. E aí entra o papel do cuidador de idosos, né? Principalmente para as famílias que aí não têm alguma condição, né, do ponto de vista da disponibilidade para efetuar esse cuidado, poder contar com a ajuda de profissionais qualificados para auxiliar nessa assistência, certo? E assim evitar, né, ou
às vezes, a gente poder ter uma substituição aí ao cuidado dentro de uma instituição de longa permanência para idosos, poder manter o idoso dentro do seio familiar, dentro da sua própria residência. Pode passar, por favor? Quem é o cuidador de idosos? Né? Uma pessoa que tem a função de auxiliar o idoso dentro de suas tarefas diárias. Né? Cuidados, como eu disse, físicos, mas também mentais, sendo responsável pelo bem-estar, alimentação, higiene pessoal, sempre visando a autonomia do idoso, a manutenção da sua independência e do seu bem-estar. É interessante pensar que o cuidador ele entra aí como um elo importante, né, entre a pessoa cuidada, o idoso, a própria família, auxiliando ali na comunicação de certos aspectos da rotina do idoso para a família, mas também para a equipe de saúde. Quem trabalha com idosos sabe que, por vezes, o cuidador de idosos ele sabe mais sobre o idoso, sua rotina e algumas das suas necessidades do que a própria família, certo? Tornando-o, então, um colaborador muito importante em relação à identificação de necessidades e o cuidado a essa população. Pode passar, por favor? Só para a gente ter aqui uma noção, né, fui atrás de alguns dados para a gente poder visualizar como está esse cenário de cuidadores no Brasil. Né? Até aí, entre 2004 e 2017, a ACIMESP, né, que é a Associação de Cuidadores de Idosos da Região Metropolitana de São Paulo, ela coloca para nós que a gente teve aí um aumento significativo no número de idosos, de cuidadores de idosos, de 4.313 para mais de 34 mil cuidadores, tendo aí um aumento de 700%. Em 2018, né, foram registrados mais de 36 mil trabalhadores, né, como cuidadores de idosos. Claro que depois disso a gente tem um cenário um pouco mais complexo, até por causa da pandemia, né, para a gente poder fazer um registro disso, mas esse número com certeza ele já é bem diferente e muito maior. Entretanto, a gente poder fazer esse registro do número de cuidadores é uma tarefa complexa, tendo em vista, inclusive, a grande informalidade que acaba acontecendo em se tratando dessa tarefa, e que tem muito a ver aí com a falta de uma regulamentação da profissão de cuidador, aspecto que a gente precisa debater e sobre o qual eu vou falar agora. Pode passar um slide, por favor. A gente sabe que no Brasil o cuidador de idosos ele é reconhecido como uma ocupação e não como uma profissão. E o que implica em termos de diferenças, né, do reconhecimento enquanto ocupação e não como profissão? Enquanto ocupação temos ali um registro, né, de algumas das atribuições, né, alguns dos aspectos que conferem o papel do trabalho do cuidador. Entretanto, não permite que a gente tenha uma clareza tão grande dos limites dessas atribuições e também dos direitos, deveres desses profissionais. Né? Então, esse é um cenário que gera aí uma série de discussões e algumas problemáticas do ponto de vista, inclusive, da identidade do cuidador de idosos. Do ponto de vista trabalhista, a gente sabe que o cuidador que vai trabalhar como pessoa jurídica dentro de uma instituição, como uma ILPI, ele pode ser contratado aí do ponto de vista de uma CLT. Entretanto, aquele que trabalha como cuidador em residência, que é a maior parte dos cuidadores, né, que a gente pode dizer que é o número mais significativo aí, eles acabam tendo como respaldo legal, né, e o seu trabalho de alguma forma ele é regulamentado pela Lei 150/2015, né, a PEC das domésticas, que é válida para todos os trabalhos que sejam efetuados no âmbito doméstico, independente da sua profissão. A questão é que a regulamentação, a partir, essa é uma questão de uma problematização que é proposta, ter essa lei como respaldo para a sua função acaba gerando algumas consequências, tendo em vista que não contempla as especificidades da jornada de trabalho do cuidador, da rotina de trabalho do cuidador. E tem também uma outra problemática que é, muitas vezes, o acúmulo de funções que o cuidador acaba tendo dentro do ambiente doméstico, pela falta dessa delimitação da sua função e de um respaldo legal para isso. Então, não é incomum que a gente encontre cuidadores que, além de cuidar do idoso, acabam se submetendo a cozinhar, passar, né, trabalhar dentro da rotina de limpeza doméstica, acumulando uma série de funções, então, que geram não só um desgaste físico, um estresse, um acúmulo de horas de trabalho, como também acabam influenciando diretamente na qualidade do cuidado ao idoso, já que o cuidador ele acaba não fazendo somente essa tarefa. Né? Ele acaba tendo, então, que dar conta de uma série de coisas dentro de casa e acaba negligenciando, inclusive, o próprio idoso, porque não dá conta de fazer tudo isso, obviamente. Entretanto, a discussão sobre a regulamentação da profissão de cuidador no Brasil ela não é recente. Né?
ela chegou a ser aprovada pela Câmara em 2016, entretanto foi vetada em 2019 pelo atual presidente, sobre a justificativa de que isso poderia restringir, né, colocar ali, digamos que alguns fatores reguladores em relação a tributos ou até o que seria a formação do cuidador, isso poderia restringir o exercício da profissão. Aspecto que, na verdade, quando a gente analisa, acaba sendo um pouco complexo, né, e talvez não se fundamente, porque se a gente não tem um requisito básico, inclusive, para distinguir quem vai ser o cuidador de idoso, a gente pode ter aí também uma mão de obra que é pouco qualificada, que pode ser prejudicial no próprio ato de cuidar do idoso. E para aqueles que têm alguma formação, né, isso acaba sendo um demérito, porque, como eu disse, essa formação ela acaba não sendo contemplada na prática, já que o cuidador ele vai ter que fazer tantas outras coisas que acabam desviando bastante daquilo que é a sua função principal, que é cuidar do idoso, certo? Então, hoje, há uma luta que é proposta aí pela classe de cuidadores e que a CIMESP abraça, que é pela regulamentação da profissão de cuidador de idosos no Brasil. Pode passar, por favor? Do ponto de vista da CBO, né, se a gente for dar uma olhada no que então está descrito em termos de ocupação, a gente tem aí uma definição de que o cuidador de idosos é aquele que presta cuidado a idosos saudáveis, enfermos e ou acamados em situações de risco ou fragilidade, seja no domicílio, seja em qualquer tipo de instituição, hospitais, ILPIs, etc. Certo? Pode passar, por favor? A gente tem alguns sinônimos que a CBO coloca para a gente sobre cuidadores de idosos, né? Então você vai ter lá acompanhante de idosos, cuidador de idoso institucional, né, familiar, cuidador de pessoas idosas dependentes, gerositter, mas a CBO ela vai dizer que quando a gente está falando de pessoas com elevado grau de dependência, vai ser exigida uma formação na área da saúde, né? Normalmente sendo aí ocupada essa função por técnicos e auxiliares de enfermagem. Entretanto, a gente já vê aqui, inclusive, uma contradição, tendo em vista que a definição anterior apresentada pela CBO fala que o cuidador de idosos ele pode trabalhar com idosos acamados, com idosos com maior nível de dependência. Então, você veja que como que o registro apenas da CBO, embora ele já seja importante, ele acaba não sendo suficiente para a gente designar aí o que são as funções e verdadeiras atribuições e limites dessa profissão. Muitas das vezes gerando, inclusive, aí embates sobre o que eles podem ou não podem fazer, ou até atravessamentos em relação a outras categorias profissionais, como a enfermagem. Né? Pode passar, por favor? Sobre a formação de cuidador de idosos hoje, pode passar. A gente sabe que pela ausência de regulamentação, a gente não tem aí uma descrição clara do que é o mínimo necessário para poder realizar essa função. O que é recomendado pela CIMESP, certo? Idade mínima que a gente vai encontrar alguns marcos aí que vão dizer que são pontos fundamentais, né? Idade mínima de 18 anos, possuir ensino fundamental, ter bons antecedentes criminais, ter aptidão física e mental e recomendado um curso com carga horária mínima de 160 horas, tendo aí atividades teóricas e práticas. Entretanto, a gente vai ver que tem muita heterogeneidade se tratando de cursos para cuidadores de idosos. Temas diferentes, carga horária diferentes, alguns são só teóricos, alguns são teóricos e práticos, e tudo isso é um grande desafio, tendo em vista que, se não temos a regulamentação, não sabemos, então, como tornar homogênea essa formação. E aí a gente tem muitas instituições, algumas sérias, outras não tanto, ofertando esses cursos. Né? Mais uma vez, coloca a importância da discussão da regulamentação, inclusive para a gente saber quais são esses parâmetros, certo? Podem passar? Pode passar aqui. Do ponto de vista das definições ainda, né, a gente tem a categoria mais ampla de cuidador de idosos, mas a literatura vai ter uns subtipos. Né? A gente vai falar de cuidador formal quando a gente estiver falando aqui sobre o cuidador que exerce essa função sendo remunerado, né, trabalhando seja em domicílio, seja em instituições. Entretanto, a gente tem a nomenclatura de cuidador informal também, que seria aí uma pessoa que exerce essa função sem ter necessariamente uma remuneração e uma formação para isso, de uma maneira realmente informal, muitas vezes sendo representado por um familiar do idoso, um vizinho ou uma pessoa que tem um contato direto com esse idoso, fez parte ali da sua trajetória e que de alguma forma foi eleito como a figura de referência para fazer esse cuidado, certo? Então, quando a gente fala de cuidadores de idosos, a gente pode estar falando tanto do cuidador formal quanto informal. A luta hoje é pela regulamentação do trabalho do cuidador formal, certo? Pode passar aqui, por favor.
Dentre as atribuições do cuidador, né, que temos aí, então, o cuidado à saúde, né, como eu disse, o auxílio de tarefas como banho, administração de medicações, e aqui eu quero ressaltar que a CBO é muito clara com relação ao fato de que a administração de medicações, somente aquelas prescritas por médicos, previamente prescritas e por via oral, qualquer tipo de medicação que não seja por via oral ou que tenha ou qualquer procedimento de maior complexidade técnica, não é responsabilidade, não deve ser executado pelo cuidador de idosos, certo? Mas também tem como tarefas aí o promover o bem-estar do idoso, né, prestando acolhimento, prestando escuta, oferecendo suporte, como eu disse, para a manutenção da independência dele, cuidar da alimentação da pessoa idosa, do ponto de vista aí de não estamos falando aqui de ser o cozinheiro da casa, mas ajudar na administração das medicações, mas também do processo de alimentação, principalmente naqueles idosos que são mais dependentes, mas ajudar também na própria composição de um cardápio, seguindo as recomendações de um nutricionista. Mas também incentivar a cultura e a educação, e por vezes, quando isso é abordado junto à família, acompanhar em passeios, viagens e férias do idoso. Pode passar, por favor? Quero destacar aqui alguns dos desafios, né, quando a gente fala dos cuidadores de idosos, especificamente os cuidadores formais. Se a gente não tem aí uma regulamentação da profissão, a gente tem um cenário aí onde muitas vezes esses cuidadores carecem de um certo respaldo legal para atuar. Isso gera, do ponto de vista profissional, uma falsa identidade, né, onde papéis são misturados, certo? Muitas vezes esses profissionais eles acabam queixando-se de uma ausência de um reconhecimento, inclusive por parte da própria família, sofrendo situações ali de não só de cobranças, mas às vezes de falta de respeito, ou até situações de humilhação que a gente escuta muito do ponto de vista do nosso trabalho no projeto de extensão. Alguns desses abusos eles se caracterizam por horas excessivas de trabalho, atividades que, como eu falei, que estão totalmente fora do escopo do trabalho do cuidador de idosos, tendo que dar conta de coisas na rotina doméstica que não são funções e atribuições do cuidador. E isso tudo vai gerar um estresse enorme do ponto de vista pessoal e emocional, de uma maneira que, quando a gente examina a literatura sobre saúde mental e adoecimento mental de cuidadores, a gente vai ver que existe uma prevalência muito alta de ansiedade, depressão e estresse desses profissionais. E a gente ainda tem um agravamento quando a gente está falando de cuidadores que também são idosos, cenário que tem se tornado cada vez mais comum e que muitas das vezes têm as suas próprias necessidades, já lidam ali também com certos aspectos do processo de envelhecimento, mas tem que cuidar de um outro idoso, negligenciando sua própria saúde em vários casos. Pode passar, por favor? E quando a gente fala do cuidador informal, o cenário também tem certas particularidades, né? Como eu te disse, o cuidador informal é aquele que foi eleito cuidador porque ele tem ali um vínculo com o idoso e não tem nenhum tipo de formação para essa prática. Ele é guiado aí pela intuição, pela emoção, pelos sentimentos de amor, carinho, que são importantes, porém não suficientes para fazer uma tarefa tão complexa. E o que a gente observa é que, além então de uma formação, que muitas vezes acaba gerando algumas situações complexas do ponto de vista do cuidado, do ponto de vista até da tarefa de cuidar fisicamente do idoso, a gente vê que isso gera certos estresses para o cuidador informal, já que muitas das vezes alguns papéis vão sendo misturados. Ele vai estar diretamente exposto ali a conflitos familiares, porque ele é parte, muitas vezes, dessa família. Então, a gente sabe que a posição de estar ali cuidando do idoso dependente vai fazer com que alguns conflitos que até então estavam até latentes venham à tona, e ele vai ser atravessado por essas questões na sua prática. A gente tem inversões de papéis, né? Muitas vezes um filho tendo que cuidar do pai, e às vezes esse pai não aceita agora estar nessa posição de dependência e ter que lidar com essa função e com essa inversão, já que ele era o grande cuidador até então. E outros conflitos de natureza pessoal e profissional, já que muitas das vezes essas pessoas acabam tendo que abandonar projetos pessoais e atividades laborais para ter que realizar esse cuidado, e gerando aí muita frustração, que acaba muitas vezes sendo até projetada, depositada no idoso e contribuindo aí para que esse cuidado fique, então, aquém daquilo que deveria estar sendo executado. Algumas pesquisas têm mostrado que cuidadores informais apresentam níveis de desconforto emocional, tristeza e horas diárias de trabalho superiores àquelas que são apresentadas por cuidadores formais, mostrando então que a gente tem um cenário aí também bem complicado do ponto de vista da saúde mental dessas pessoas. Pode passar? Por último, para poder fechar essa fala, né, quero ressaltar aqui a importância do reconhecimento social e legal da profissão de cuidador de idosos.
certo? Essa é uma discussão que a gente precisa abraçar no campo da gerontologia, mas também no campo da sociedade como um todo. Né? Como eu disse, a gente tem um estado de invisibilidade aí, do ponto de vista dessas pessoas, e a regulamentação da profissão, ela ajudaria já em algumas das etapas do processo de reconhecimento. Também temos que discutir o processo de cuidado ao cuidador, né? Ações, pensar em políticas públicas e pensar também em ações, inclusive da universidade e da sociedade, para poder dar amparo, né, para esses profissionais. Ressalto aqui também, novamente, a importância do cuidador de idosos na equipe multiprofissional de assistência ao idoso, né, como uma parte fundamental. Como eu disse, às vezes o cuidador é a pessoa que mais conhece o idoso por estar ali o tempo todo com ele, certo? Então tem um papel muito importante na comunicação de certas coisas que a família mesmo acaba não vendo, né, necessidades que acabam não sendo identificadas ali pela própria família. Mas quero reiterar o fato de que a presença do cuidador também não retira responsabilidades. Essa é uma coisa que a gente vê muitas vezes. Contratou-se um cuidador, então todo mundo se abstém de certas funções dentro da família, né? E não é por aí também. Ela é uma peça a mais dentro desse cenário de assistência que é composto por diferentes atores, certo? E, como eu disse, muitas das vezes o cuidador, quando ele pode estar presente, quando a família tem condições para isso, ele acaba sendo uma peça fundamental para evitar a institucionalização, certo? Manter o idoso dentro da sua própria residência. Destaco isso, então, gente, e agradeço novamente o convite para estar aqui, né? E me coloco à disposição para a gente continuar esse diálogo ao final das apresentações. Obrigado. Doutora, acho que seu microfone está no mudo. Desculpa, o Carlos parou o alarme aqui e eu estou mantendo o microfone fechado. Eu estava falando que a seleção dos temas dessa mesa é de extrema relevante, como um encontro pré-congresso. Nós estamos pegando todas as dimensões do cuidado e do cuidador é fundamental. Eu falo sempre que ele é a peça mais frágil da rede de cuidados da atenção à pessoa idosa, e até porque essa rede de cuidados que deveria existir, ela não existe, e acaba o sobrecarregando. Aí, por outro lado, a falta de regulamentação da profissão não lhe dá garantias nenhuma, como também não dá garantias para os familiares. Temos, claro, certamente, cuidadores bem preparados, bem intencionados, mas o inverso também é verdadeiro. Então, é como você colocou muito bem, Rodrigo, acho que você colocou todos os lados da moeda, e é o que você falou, é uma responsabilidade da nossa sociedade, que nós temos que abraçar. Não temos como negar a necessidade dos cuidadores e de profissionais bem remunerados e qualificados, exercendo esse papel fundamental numa sociedade que envelhece. Muito obrigada. Então, a gente está caminhando já para ao final, né? Então, agora eu vou retornar para o nosso próximo palestrante, que é o doutor Vicente Paulo Alves, que é graduado em Filosofia, mestre em Teologia Dogmática pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, na Itália, e doutor em Ciências da Religião. É coordenador e professor do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia, mestrado e doutorado. Pós-doutorado no Departamento Cardiovascular Torácico e Saúde Pública na Universidade de Pádua, da Itália. Professor no curso de Medicina com disciplinas na área de qualidade de vida, envelhecimento, ética, bioética, ciência da religião. Seja bem-vindo, doutor Vicente. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder estar hoje dividindo com essa mesa tão rica, tantas contribuições e conhecimentos a respeito do cuidado, e cuidado particularmente do idoso. Eu quero agradecer muito o convite a toda a coordenação, a Silvana, a Maria de Mello, que está aqui à frente coordenando essa mesa, aqueles colegas que já falaram anteriormente a mim, né, sobre essa dimensão emocional, que foi o Luiz Miguel, o primeiro a falar, da dimensão física, que foi a Mariana Reis, e agora a gente ouviu, por último, o Rodrigo Salles falando sobre a dimensão assistencial. E eu quero falar sobre a dimensão, então, espiritual, que é uma dimensão, muitas vezes, talvez esquecida, às vezes nem sempre lembrada, e às vezes até mesmo, de uma certa forma, com um certo preconceito que essa dimensão espiritual tem.
Então, eu acredito que, ao falar, né, do envelhecimento, a Mariana frisou bastante isso. Na academia, a gente gosta muito de uma palavra que se diz, né, a indiciocracia do envelhecimento. Cada um de nós envelhecemos de uma forma diferente um dos outros e temos necessidades também diferentes. A própria gerontologia tem essa dimensão interdisciplinar em que, através do processo do envelhecimento, nós dialogamos uns com os outros, né? Dialogamos para que realmente esse envelhecimento possa ser compreendido nessa multidimensionalidade. Então, eu preparei um slide, eu vou pedir para que possa ser projetado esse slide, para que a gente possa, então, dar início um pouco a falar realmente dessa dimensão espiritual do cuidado, né? O cuidado tem todas essas dimensões e outras que não foi possível abordar hoje aqui na fala dos 4 palestrantes, né? É uma dimensão importante, e eu queria já assim trazer nessa introdução para poder compreender, né, da onde vem essa palavra espiritual. Então ela vem, né, do latim spiritus, que significa sopro, né, o sopro da vida. Na verdade é uma tentativa de traduzir uma palavra que vem do hebraico. Ela veio do hebraico uma palavra onomatopaica, né? Porque ela imita o som do vento, né? Do sopro, porque na tradição judaico-cristã, né, se fala da criação e do Deus que sopra sobre o boneco de barro feito o sopro da vida, o sopro nas suas narinas. Então é esse barulho, o sopro, esse é o espírito. E esse é o espírito que dá vida, né? Então, é uma capacidade que envolve esse maravilhar-se diante da natureza, das coisas, a reverência diante da vida, a gratidão por aquilo tudo que significa viver, né? Então, gratidão e espiritualidade são 2 palavras complementares, 2 palavras que se falam, que se conversam. Então, é uma capacidade de ter fé, de amar, de esperar, né? De perdoar, de adorar, de não entender diante de um mistério, de ver além das circunstâncias que possam transcender o sofrimento. E aí a gente, de uma certa forma, traz, né, essa ideia de Rousseau, que já falava isso, já ali entre os enciclopedistas. Então, essa atitude diferente, essa realização do significado do que é viver, né? O mistério que está atrás do viver. E a gente pode, às vezes, até fazer uma distinção do que seja espiritualidade, a dimensão espiritual, sobre o que é uma religiosidade, sobre uma religião. São coisas diferentes, né? A espiritualidade abarca muito mais, é um círculo muito mais amplo, enquanto que a religiosidade é um ciclo menor, e a religião ainda é um ciclo menor ainda, porque a religiosidade fala de uma relação com um ser transcendente, com Deus, com Allah, com Javé, né? E tantos outros nomes que nós damos a esse ser transcendente. Então, é uma relação que pode ser com Deus ou com uma outra entidade, mas é uma relação diferente, uma relação que passa além. Então, essa dimensão espiritual é também uma capacidade de cada um de nós de ligar consigo mesmo, com as outras pessoas, com o ser superior, com a natureza. É uma relação, né? A gente se relaciona uns com os outros. Então, não existe só aquela relação eu e Deus, mas uma relação com as pessoas, uma relação com o meu próximo, uma relação com a caridade que eu pratico, uma relação que realmente me transcende, me joga para cima, né? Como tem uma sobremesa italiana que diz tiramisu, né? Me puxa para cima, me arrasta, né? Me carrega para essa dimensão ainda maior. Por isso, a espiritualidade ela está muito além das ideologias, né? Muito além dos rituais, dos dogmas,
de qualquer outra instituição, né, ou de qualquer outras instituições, porque ela é um recurso interno dentro de nós, é uma dimensão, né, que realmente vai muito mais do que aquilo que nós vemos, que nós enxergamos, né? E ela é fácil de ser acionada diante da natureza, né, da beleza, por exemplo, de uma cascata, de uma árvore, de uma flor, né? Nós podemos simplesmente transcender aquilo e nos ligar a esse ser transcendente. Então, as artes, né, a cultura, ela pode nos dar bastante essa experiência dessa dimensão espiritual, né? Porque também é uma experiência de doação de si mesmo. Toda vez que eu faço um ato, um gesto de caridade, de perceber que o outro sofre, e eu me aproximo e faço essa dimensão do cuidado, do preocupar-se com o outro, eu estou fazendo essa dimensão de uma doação, de um engajamento em causas que visam muito mais esse bem coletivo, um bem que é imaterial, que realmente nos leva a outras coisas. Então, essa dimensão espiritual do cuidado, né, embora ela é muitas vezes esquecida, ela é necessária, ela é importante, ela tem o seu lugar de ser, né? E a gente precisa sair um pouco dessa concepção, muitas vezes convencional, da cultura dominante, massacrante, essa cultura muitas vezes materialista, consumista, em que o ter, muitas vezes, quer sobrepor ao ser, né? Não é importante ter coisas materiais, não é importante ter, né, o melhor carro, a melhor casa, mas ser pessoa, né, cada dia melhor, para poder realmente atingir essa concepção de ser humano ainda mais fecundo, que realmente produza muito mais frutos, né? E também não é uma forma dualista de enxergar a vida, não é uma dimensão de corpo, alma, espírito, né? Não é esse dualismo, mas é, de fato, uma dimensão integrada e, ao mesmo tempo, globalizante, para que realmente a gente possa, cada vez mais, caminhar nessa dimensão da unidade sagrada, que é o ser humano, para a gente não perder, né, esse cuidado que todos nós precisamos ter. Cuidado conosco mesmo, com o nosso corpo, cuidado com o outro, cuidado com as pessoas que nós amamos, né? O Rodrigo trouxe agora há pouco, né, aquele conceito de Leonardo Boff do cuidado. E ele tem uma frase que talvez não seja propriamente dele, mas que é muito repetida, né? Quem ama, cuida. E quem ama, cuida de fato, né? A Mariana trouxe aquelas figuras emblemáticas, aquelas fotos muito, vamos dizer assim, impactantes, né? Dela no braço da avó, depois a avó com a sua sobrinha, e são imagens que nos dá essa ideia desse cuidado. É uma geração que cuida da outra. Essa intergeracionalidade que é tão benéfica para os idosos, para as crianças, para os jovens, para os adolescentes. Houve-se no passado uma concepção de que nós deveríamos criar condomínios só para idosos. Isso é muito bom, colocar só idosos. E hoje, cada vez mais, já avançamos nesse processo e a gente percebe, não é tão importante criar condomínio para idosos. É importante integrar os idosos no meio dos jovens, das crianças, dos adolescentes. Criar realmente um processo de intergeracionalidade, porque a intergeracionalidade é que nos faz, que nos constrói como ser humano, né? Mais do que a melhor idade ou terceira idade, a melhor idade é a que nós vivemos agora. Cada fase tem a sua melhor idade. Quando era criança, a gente amava ser criança. Quando a gente era jovem, amava ser jovem. E quando é idoso, né, a gente ama ser aquilo que nós somos, né? E aí eu trago também aqui um pouco a comparação entre a visão convencional e essa visão holística, que são diferentes, né? A visão convencional
tratava muito de cultivar o espírito pela meditação, pelo retiro, pelo afastamento das coisas do mundo, pela interiorização, pelo encontro consigo mesmo, com Deus. E hoje a gente vê uma visão mais ampla da totalidade que é complexa, que é o ser humano, né? Que não existe partes justapostas, que não existe uma ligação de corpo e alma, ou uma separação, mas é que tudo é uma articulação orgânica, né? Essa teoria da complexidade, né? É complexo, não é simples, é uma sinfonia de múltiplos sons, de múltiplas cores, né? Que se interpenetram. Então, não é a visão convencional de simplesmente distanciar a matéria do corpo, né? Separar, né? Distanciar momentos. Eu não vou à igreja para fazer uma oração, não vou ao templo para fazer uma oração. A minha vida agora já é uma oração. No momento em que eu, na verdade, estou trabalhando, estou nas minhas atividades, eu me ligo a esse ser transcendente. Eu me faço, de fato, o momento da espiritualidade nos próprios atos, né? Na própria explicação. Então, ainda nessa comparação entre o convencional e a visão holística, a dimensão espiritual é uma tarefa ao lado de tantas outras, né? Tem a ver com uma parte e não com a totalidade, né? Há uma necessidade de buscar lugares para o silêncio, para a calma, para a paz. Não que não sejam necessários, são necessários, mas não que faça aquele momento em que só ali eu vivo essa dimensão da espiritualidade, né? Então, uma visão mais holística, ela traz essas dimensões da exterioridade, da interioridade e da profundidade. O que é a exterioridade? Ela diz respeito ao conjunto das relações humanas com o universo, com a natureza, com a sociedade, com os outros, consigo mesmo. Então, esse conjunto dessas relações me fala disso que é exterior, porque o exterior faz parte, né? Então, a espiritualidade vai ganhando muito mais densidade com esse cuidado, né? O cuidado que todos os seres vivos necessitam e precisam desenvolver, né? Quando a mãe, né, dá a luz ao seu filho, ele precisa do cuidado. Isso em todos os campos, não só o ser humano, né? Então, os animais fazem todo esse processo. Aqueles que já ouviram, né, ou que têm, às vezes, até animais em casa, gato, cachorro, né, quando a mãe, né, pare ali os seus filhos e você presta atenção que a mãe está lambendo o seu filho, está cuidando do seu filho, está fazendo com que isso possa acontecer, a gente percebe que é o cuidado, né, que faz com que a gente possa desenvolver, possa sobreviver. Então, o cuidado tem a ver com essa exterioridade, com a água, né, com o ar, né, com o meio ambiente. Ele é o globalizante, diferente dessa dimensão convencional, né, que é também um pouco reducionista, né, que não explora as riquezas do ser humano de uma forma muito mais globalizante, muito mais integral, né? Então, espiritualidade não pode ser vista só nesses momentos importantes da vida, né? O momento de ser pessoa. Havia uma vez, né, um padre que brincava que havia na sua igreja muitos cristãos carregados. Eles eram carregados apenas em 3 momentos, nos momentos importantes da vida. No dia que era batizado, ele era carregado nos braços até a pia batismal. No dia que casava, ele era carregado nos braços do pai e da mãe até o altar. E no dia que morria, ele ia carregado na alça do caixão até chegar ao centro da igreja. Não, mais do que isso, não são só momentos esses que são importantes. Os momentos da nossa vida, do trivial, do cotidiano, do dia a dia, são momentos de ver essa dimensão da espiritualidade. Então, nós falamos da exterioridade e vamos falar da interioridade.
tudo aquilo que é voltado para dentro, né? Tudo que está ao redor do nosso consciente, do nosso inconsciente pessoal e coletivo, que é habitado por esses instintos, né? Pelos nossos arquétipos, pelos nossos sonhos, pelos nossos ideais, por aquilo que a gente gostaria realmente de viver. Então, a profundidade, ela capta o que está além das aparências, né? Daquilo que se vê, daquilo que se escuta, daquilo que se pensa, daquilo que se ama, né? Com os sentidos da exterioridade e da interioridade. Hoje, cada vez mais, nós procuramos pessoas que têm profundidade, não que ficam na superficialidade. Profundidade, superficialidade. Então, a gente vai tendo esses componentes para poder entender, né, quais são esses sentidos espirituais, né? Qual é esse outro lado das coisas. Né? As coisas não são simplesmente coisas, mas são símbolos e metáforas de outra realidade que nos leva a essa dimensão ainda muito mais profunda. Então, a interioridade, que é esse desejo de uma força básica, né, cujo objeto é o tudo e o todo, nós podemos fugir do que nós chamamos da fetichização, que é colocar, né, uma parte no lugar do todo, onde nós nos frustramos no desejo e fica o sentimento de que nós não realizamos, de uma irrealização. Então, não se pode perder, né, esse único objeto da realização, que é o ser, que é a totalidade, que é a realidade frontal, que é essa dimensão transcendente. Né? E dentro dessa profundidade, então, vem aquelas perguntas, né? Quem sou eu? De onde eu venho? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? É essa tentativa, então, de responder, né, a esses valores, esses significados, né, em que se percebe que atrás dos fatos, dos acontecimentos, há muito mais outras coisas que essa dimensão espiritual. Né? Então, essa profundidade também nos leva a pensar um pouco, a nos recordar o vivido. Olhar para trás, olhar o que já aconteceu na minha história de vida. Como que eu construí essa história de vida? Como é que é o meu vivido? Como que essas relações me alimentam, na verdade, toda essa história? Né? Então, essa espiritualidade, ela também tem uma dimensão antropológica, né? Quando nós captamos o todo e nós mesmos que estamos inseridos nele. Nos permite fazer uma experiência de não dualidade. Então, a gente traz aqui algumas ideias, né, de outras religiões ou de algumas religiões. Né? O Upanishads, um livro muito famoso do hinduísmo, ele fala, tu és isso tudo. Ou o meu Deus cumprimenta o seu Deus que está em você. Né? Ou tu és o todo. Né? Ou o reino de Deus está entre vós, para o próprio cristianismo. Então, essa dimensão em que, de fato, a gente vai passando um pouco pela experiência vivida, pelas afirmações dessa experiência, mais do que uma doutrina, mais do que um dogma, né? O ser transcendente, os seres, né, que estão cheios de energia, de vida, de sentido, né? Essa espiritualidade que é vivenciar o sabor das coisas, né, que estão dentro de mim. Crer em Deus não é só pensar em Deus, mas é sentir o próprio Deus em nós. Um almoço em família, né? Um lugar em que, de fato, eu estou vivenciando é uma espiritualidade, em que me traz alegria, a sensação de realização. Então, é uma presença acompanhante, né, que vem carregado de veneração, de sacralidade, né, dessa comunidade cósmica, que nós nos sentimos numa espécie de um útero divino. Né? É o ser humano escutando a si mesmo, né, percebendo essa profundidade pelos apelos de compaixão, de amorização, de identificação com os outros, né?
com um grande outro, com as tradições, né, que nos chamaram de Deus, né, é uma presença, é uma perseverança, é um buscar, né, esse Deus que nós, de fato, damos um nome que a gente, na verdade, cada um na sua concepção possa chamar. Mas ele é um centro que organiza a nossa vida, essa dimensão espiritual, né? A nossa vida interior, né? Onde se elaboram os grandes sonhos, né? Os grandes significados da nossa vida. Por que nós vivemos? Por que nós fazemos essas coisas? Por que eu estou participando nesse congresso? Por que eu acredito nesses valores os quais eu estou reafirmando, né? Então, é uma dimensão a ser buscada, onde cada um se sente que é preciso ser cuidado, amado, acolhido, e ao mesmo tempo, numa dimensão de se aconchegar no útero divino, para estar no todo e no coração de Deus. Ter espiritualidade, né? É um modo de ser, uma atitude a ser vivida em todos os momentos, né? E essa espiritualidade nem pode ser destruída com a doença nem com a morte, porque ela é realmente uma dimensão a ser buscada, né? A ser realmente adquirida. Então, tudo isso nos leva a concluir, né? Aquilo que nós estamos pensando. Se ela não pode ser esquecida, então ela precisa ser cuidada. Ela não acontece por acaso. Ela vem justamente de uma profundidade de compreender aquilo que acontece, né? O cuidado que dialoga, né, com essa dimensão da espiritualidade. Essa espiritualidade que brota no coração daqueles que efetivamente querem pensar um pouco mais além da caixinha, né? Querem buscar um pouco mais além daquilo. Então, eu espero, né, ter contribuído, ter realmente colocado mais esse elemento, além do emocional, do físico, do assistencial, a dimensão espiritual, para que a gente possa pensar, né, nesse cuidado, particularmente aqui voltado para o cuidado do idoso, que realmente seja muito importante para todos nós e que a gente possa vivenciar cada vez mais essa dimensão. Muito obrigado a todos por ouvir, e a gente está aí agora à disposição para as perguntas. Lá ia eu falando com o microfone fechado. Vicente, muito obrigada. A gente está fechando esse nosso encontro de hoje com a chave de ouro. E se vocês me permitem, como boa mineira, eu queria contar um caso, Vicente, que representa muito bem isso que o senhor colocou para a gente, e depois eu falar um pouquinho da minha experiência pessoal também. Além de ser pesquisadora, eu trabalho clinicamente com idosos há muito tempo, e tem um caso de uma senhora que já estava... Eu acompanhei essa senhora por mais de 10 anos, e ela em grande sofrimento, com as perdas funcionais e tudo. E um dia, ela estava conversando comigo e me dizendo: Maria, eu já passei por tantas coisas, e isso, muito sofrimento, muito miséria e tudo mais, e confusões familiares. Agora, eu nunca desisti de viver, Maria. Aí eu, pois bem, me conta como que é isso. Ela vai e me diz assim: porque eu acredito que o maior propósito que o divino tem para as nossas vidas, durante essa nossa existência, é a gente aprender a amar. E amar se dá pelo cuidado que eu pude ter com os meus filhos, com os meus netos, com os meus vizinhos. Ela era professora, sabe? Com os meus alunos. E agora o cuidado que eu tenho comigo, que eu devo ter comigo mesmo, apesar de toda a minha dificuldade. Isso me quebrou as pernas completamente, Vicente, porque eu sou terapeuta ocupacional, né? E assim, o nosso grande objeto de intervenção é fazer a pessoa ficar independente. E ela falar isso para mim, que por ser o propósito do divino, se ser o mais independente, se autocuidar, eu falei: posso morrer em paz. Né? Tocante, maravilhoso. Não é maravilhoso, não é? Maravilhoso. Então, eu queria verdadeiramente agradecer ao senhor, e assim, uma das coisas que a gente tem discutido junto até a OMS, naquela história das 5 dimensões lá da capacidade intrínseca, Vicente,
é que a gente sente que eles não incluíram os aspectos da espiritualidade. E não tem vida sem espiritualidade, sabe? Então, está sendo muito difícil. Então, se a gente conseguir ampliar essa discussão da dimensão da espiritualidade como um aspecto fundamental, eu diria que é para a vida, e para a vida humana, e, claro, para o envelhecimento, né? Muito obrigado pela complementação. Realmente, a gente precisa colocar isso na ordem do dia. Não é? Todos isso, com certeza. Obrigada. Nós temos mais 3 minutos, então, se alguém tiver alguma pergunta para qualquer um dos palestrantes, acho que poderíamos voltar todos para a tela, para que a gente possa fazer o encerramento e depois passar a palavra para a Silvana, se tiver alguma pergunta, ou mesmo entre nós, se vocês quiserem fazer algum comentário da fala do colega, fiquem à vontade. Eu queria só fazer algumas considerações, né? Teve alguns registros aqui no chat, enquanto as pessoas, né, os nossos palestrantes estavam falando, e eu queria só trazer alguns pontos. Nós não vamos alongar, mas eu acho que é importante. A Maria Fontana, nossa querida presidente, né, do CAC, fim de tarde, deixou um recadinho aí para você, Maria de Mello, falando que é uma alegria te ver, que riqueza você tem e se propõe em compartilhar, viu? Ela está te agradecendo imensamente. A Rosângela Marcondes falou para o Luiz Miguel: parabéns, Luiz Miguel, bom te escutar, aprender, me emocionar com sua fala, que sejamos felizes todos, e te agradeceu. A Paula Chacon, durante a fala do professor Rodrigo, ela colocou que a regulamentação da profissão de cuidador é muito importante, mas aumenta o custo do cuidado. Por isso, o Estado tem que entrar para ajudar as famílias. Aqui em Belo Horizonte tem um programa que chama Maior Cuidado, que cumpre esse papel, embora de forma muito incipiente. Isso é super interessante, né? Essa colocação da Paula Chacon, que é a nossa consultora também, né, da nossa comissão organizadora do Congresso. E a Paula também coloca para a Mariana a importância da caderneta de saúde da pessoa idosa, que contribui na triagem, na prevenção e na intervenção. E, por fim, o Juarez, ele perguntou se teria certificação do pré-congresso, e eu disse a ele que nós vamos, para que as pessoas tenham direito à certificação, ela tem que se inscrever nos 4 eventos, né? Esse é o pré-congresso, as lives de aquecimento, que serão nos dias 13 e 20 de julho, e aí eu coloquei toda a programação também pode ser acessada através do site www.institutoalianza.com.br, e lá tem todos os links para as inscrições, e também tem que se inscrever no congresso no site do Simpla, tá? Esses são os nossos recadinhos, tá? E aqui, como eu queria colocar, assim, de forma veemente, agradecer imensamente a presença de cada um de vocês, os nossos palestrantes, a Lúcia Secote também, parceira querida, né, nessa caminhada aí junto à nossa comissão organizadora, a nossa coordenadora, né, que é a Lúcia Secote, e também a Maria de Mello. Quero agradecer muito ao público, né, que ficou até esse horário aqui para prestigiar os nossos palestrantes. E também não seria diferente, eu queria muito agradecer também o Dário, né, que está aí nos bastidores fazendo tudo acontecer, viu, Dário? Muito obrigada por tudo e por toda a equipe de apoio da Escola Superior Dom Helder Câmara, que se tornou possível, né, esse nosso evento. Eu vou passar agora a colocar aqui para vocês, primeiro também homenagear hoje. Hoje é um dia de homenagem à nossa querida
doutora Maria de Mello, que se dispôs estar no dia do aniversário dela, estar aqui nesse pré-congresso, né? Não pôde compartilhar nesses momentos ainda com a família, mas tenho certeza que ela vai comemorar daqui a pouco. Mas a gente tem que muito agradecer a sua generosidade, viu, Maria? E a gente... É um presente, o que, assim, nossa, eu estou emocionada mesmo, não pela sua fala, mas por tudo que eu ouvi dos colegas aqui hoje. Eu estou muito impressionada, como assim, nós nunca nos vimos, eu nunca vi nenhum deles, só a Lúcia que eu conhecia. E como há uma sinergia. E aí, Vicente, eu penso mesmo que é uma questão espiritual que rege isso tudo, porque todos nós aqui, de uma forma ou de outra, nas diversas dimensões do cuidado, eu pude sentir pelos olhos, embora online, que nós fazemos isso por amor, né? Que nós acreditamos que o cuidado maior que se dá pelos cuidadores, pelos aspectos psicológicos, pela dimensão física, clínica, é por meio do amor. A técnica sozinha, o Luiz até me emocionou ali no chat, porque aí eu fiquei muito tocada com as falas dele, que eu sou da Hard Science, né? E a gente, mas mesmo assim, a gente sabe que a gente faz e trabalha com dados quantitativos, também é por amor, né? E as pessoas que realmente, eu acredito nisso, né? Que tem o amor como norte, o propósito de vida, por meio das ações do cotidiano, Vicente, vão fazer das orações, que seja aqui no evento, que seja lavando vasilha, se autocuidando, é assim que a gente está crescendo, fazendo a humanidade crescer espiritualmente, numa cultura de cuidado coletivo e preservação da vida no universo, sabe? Então, para mim, foi um super presente de aniversário. Muito obrigada a todos mesmo. Eu estou muito honrada e muito agradecida. E a gente quer cantar um parabéns aí para você. Aí eu vou chorar. Emanar muitas energias boas para você, que é de todo merecimento seu, tá, obrigada, Maria? Obrigada. Parabéns para você. Essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ó, grande muito. Beijo, Maria. Beijo para vocês. Obrigada, gente. Obrigada. Gente, eu agradeço muito. Feliz aniversário, Maria. Ó, estamos agora encerrando, né, nosso pré-congresso com chave de ouro e agradecendo a todos pela participação. Uma boa noite e fiquem todos com Deus. Tudo mudou, né? E você, tá preparado para o novo? Com a Dom Helder e a Engie, você é o protagonista do seu futuro. Aqui, inovação está em toda parte. Em espaços amplos e equipados com o que existe de melhor. A tradição atesta a qualidade do ensino. Personalizado, flexível, feito para o seu tempo. É tempo de fazer a escolha certa. Dom Helder e Engie. Seja você o